Então agora, pessoal, vamos falar sobre outro assunto aí muito importante, que é o controle, né? Identificação, controle, prevenção aí de pragas e doenças, pessoal. Tá? Pessoal, a fase de mudas é a fase mais sensível a pragas e doenças do açaizeiro. Então, o açaizeiro é bem rústico, principalmente quando ele está no campo. Mas na fase de viveiro ele está muito suscetível a pragas e doenças, tá certo? Tem doenças que são realmente devastadoras para o açaí. Então eu vou falar sobre elas agora, tá? É fundamental que a gente tenha o domínio desse assunto para que a gente evite prejuízo, tá bom? A gente tem relatos, como eu falei para vocês, né, que tem doenças que são devastadoras aí no nosso açaí, de viveiristas e produtores que perderam aí até 70% da produção de mudas por conta de pragas e doenças, tá certo? Sem mencionar, né, como eu estou falando aqui, sem mencionar os atrasos na produção por conta desses problemas, tá bom? Então, é um assunto bem sensível, a gente tem que falar bem sobre ele, bem importante, tá? Então, normalmente, pessoal, as pragas e doenças no açaí, elas afetam as folhas ou as hastes, né? Pode ser as duas juntas ou pode ser separado as hastes das nossas mudas do açaí, tá? Isso acarreta o quê? Diminuição da zona foliar, e a gente já viu que na nossa adubação a gente depende da zona foliar, ou seja, a gente já consegue entender que se nós tivermos uma diminuição da zona foliar, nós temos menor absorção de nutrientes na nossa adubação foliar, certo? E tendo uma menor zona foliar, nós também temos a diminuição de alguns processos vitais, né? Processos metabólicos da planta. Um exemplo desses processos é a fotossíntese, tá certo? Ou seja, só por isso a gente já vê que vai ter um comprometimento do desenvolvimento aí das nossas mudas, beleza? O dano às hastes das nossas mudas pode fazer com que elas quebrem e, obviamente, levem as nossas mudas aí à morte, certo? É o que eu estou falando bem aqui. Isso aí pode atrapalhar, essas pragas e doenças podem atrapalhar bastante o desenvolvimento das mudas, né? E até levar elas à morte. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a prevenção, tá bom, pessoal? A prevenção, na verdade, a gente já falou nela, tá certo? A prevenção, pessoal, é a gente garantir um manejo fitossanitário adequado, já falamos aqui anteriormente sobre isso, manter uma adubação adequada, tá certo? Porque como eu falei para vocês, mudas saudáveis, bem nutridas, tá certo? Bem hidratadas, elas são mudas que vão estar menos suscetíveis a pragas e doenças. Então isso é muito importante, tá? A prevenção é essa, pessoal. Só que o que acontece? Existem casos em que a gente tem uma área realmente que a incidência de pragas e doenças é muito alta. Então, acaba que algum descuido que a gente tem, o nosso viveiro acaba sendo submetido a esses ataques, tá certo? O nosso caso, por exemplo, é uma região que tem muita incidência de antracnose, que eu já vou falar para vocês o que é. Então, a gente tem que estar sempre monitorando, porque muitas vezes acontece, mesmo que a gente tenha todos os cuidados do mundo, acontece de uma muda ser infectada e disseminar isso para outras mudas. Por isso, pessoal, é muito importante que a gente entenda sobre a identificação dessas pragas e doenças, tá bom? Uma identificação rápida e assertiva dessas incidências tem um efeito muito positivo no tratamento. A gente identifica lá rápido, a gente consegue tratar rápido, tá certo? Aí a gente, tratando rapidamente, a gente recupera essa muda rapidamente e evita uma infestação generalizada, tá bom? Então é muito importante que a gente saiba identificar esses problemas, esses focos de ataques, certo? E a gente vai começar a falar sobre a identificação de pragas, tá bom? Como é que a gente faz, primeiro de tudo, como é que a gente faz a identificação de pragas? O monitoramento constante, né, frequente do estado de mudas é obrigatório. A gente tem que estar sempre monitorando nossas mudas, tá? Tem que estar sempre olhando a zona foliar, como é que estão o aspecto das nossas folhas, das nossas mudas, se tem muda que está ruída na haste, né, que ela já está morta. A gente tem que olhar e monitorar isso aí, tá bom? Eu digo principalmente das folhas, porque os ataques mais comuns aí começam pelas folhas, né, enfim. Então, a gente tem que estar sempre monitorando isso aí, é o primeiro passo para ter uma identificação. Depois disso, pessoal, a gente percebe, né, a gente olha, né,
se nas mudas próximas a essa muda que está danificada, né, se tem buracos, se tem partes danificadas, se elas estão cobertas por mucos ou resíduos esquisitos, tá bom? Que aí elas podem indicar um ataque de pragas. Vamos dar um exemplo aqui. A gente vê lá tem algumas mudas aqui centralizadas que elas estão com as folhas meio ruídas. E já no lado delas aqui, ou perto do nosso substrato, tem um resíduo esquisito, que pode ser o cocôzinho de algum inseto ou de algum animal, tá bom? Então é interessante que a gente monitore dessa forma, olhando esses detalhes, tá bom? A gente identifica o seguinte, ó, aqui eu tenho praticamente umas 2 fileiras de mudas na minha bancada que estão com esse mesmo aspecto ruído, esse mesmo aspecto danificado. Isso tem que abrir minha atenção, isso tem que chamar minha atenção que aqui pode estar tendo um ataque de pragas, tá bom? Analisar a padronização dessas mudas, para a gente identificar os focos de ataque. Depois de identificar, né, esses focos de ataques, é interessante, como eu falei para vocês, a gente analisar as mudas, os sacos em volta, os substratos que estão em volta, né, das nossas mudas, né, as bancadas e o chão onde elas encontram, porque muitas vezes a praga pode estar atacando a muda e aí a gente nem percebe, ela se esconde dentro do saquinho de muda, dentro do substrato, ou no chão, ou na bancada. Então, identificamos o ataque de pragas, a gente retira as mudas, dá uma analisada geral para ver se a gente consegue identificar o que é, ou encontrar realmente as pragas, e aí depois a gente começa a fazer o tratamento, que é uma coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então, a identificação tem que ser esse processo, bem detalhista, encontrar padronização no ataque, separar as mudas para identificar o que está acontecendo, tá bom? Em volta nela, nas mudas próximas, beleza? É importante, pessoal, uma dica é que esse monitoramento seja feito antes da irrigação e da aplicação de qualquer produto, tá bom? Ou seja, antes da irrigação e antes da nossa adubação ou de uma pulverização que a gente faça, tá? Porque o que acontece? Essas práticas aí, né, uma irrigação e tudo mais, pode fazer com que as pragas que estão atacando se escondam ou fujam. Aí fica difícil a gente identificar elas, né? Então, antes da gente fazer a irrigação, a gente dá uma volta no viveiro, dá uma analisada. Antes de fazer a adubação, a gente dá uma analisada no viveiro, tá bom? Para a gente poder identificar esses focos de ataque e poder agir rapidamente. Aqui é um exemplo, pessoal, para vocês. Ó, uma muda que foi atacada por uma lagarta, né? Na verdade, eu não lembro exatamente se foi lagarta ou se foi gafanhoto. Mas, enfim, é uma praga. E aqui, ó, a gente tem uma outra muda do lado dela que também sofreu o mesmo ataque. Tá vendo? Então aqui já começa a chamar a nossa atenção. A gente já começa a analisar essas mudas aqui. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. A gente tem algumas mudas, ó, que não estão mais no nosso saquinho de mudas. A outra está caída aqui no nosso saquinho de mudas. Então isso aqui já chama a nossa atenção. Opa, tem alguma praga aqui que está roendo a haste, que está matando minhas mudas. Eu já seleciono, faço a identificação e vou atrás. Beleza? Então esse é o tipo de comportamento que a gente tem que ter. Analisar realmente de forma criteriosa o que está acontecendo no nosso viveiro, identificar foco de ataque. O tratamento de pragas, pessoal. Como é que é o tratamento quando a gente encontra um ataque de pragas? A gente já sabe como identificar, agora como é que a gente trata isso? Primeiro de tudo, pessoal, a gente isola as mudas atacadas e próximas ao ataque. Tá? Para quê? Por que a gente isola elas? Porque pode ser que a praga esteja escondida no saquinho de mudas, né? Enfim, como eu acabei de falar para vocês. Então a gente retira elas de lá e deixa elas um pouco mais afastadas do viveiro para que a gente consiga fazer um monitoramento disso, tá? Outra coisa, pessoal, que a gente faz a catação manual. Se a gente conseguir encontrar essas pragas, a gente faz a catação manual delas, tira elas de lá. Se for uma lagarta, a gente encontra a lagarta, tira a lagarta de lá, né? E mata a lagarta ou incinera a lagarta, tá? A gente faz esse trabalho aí de catação manual. São as primeiras etapas, as etapas mais simples aí de tratamento. Agora a gente vai para outra, que é a criação de armadilhas, tá certo? A gente pode criar algumas armadilhas dentro do viveiro, certo? Um exemplo de armadilha é uma armadilha para lesmas e caracóis, que a gente bota um saco
né, plástico realmente do supermercado, banhado em leite e em cerveja, e deixa ele esticado próximo às nossas fileiras ou bancadas das nossas mudas. Quando a gente vê no outro dia, de manhã cedo, a gente tira esse saquinho de lá, vai ter lesma, vai ter caracol, se a gente estiver sofrendo algum ataque dessas pragas, embaixo dessa sacola. Então é uma armadilha que eu posso depois fazer a catação e eliminar essas pragas, tá certo? E a última etapa, né, mais custosa também é a etapa dos inseticidas, tá, pessoal? Essa questão dos inseticidas, pessoal, é um dos assuntos que eu tenho muito bem detalhado no nosso e-book, tá certo? Vários inseticidas registrados para o açaí no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá certo? Eu não coloquei aqui porque se a gente fosse citar cada um deles, como eu falei para vocês, a gente não tem tempo viável para fazer isso, tá bom? Mas é muito importante que a gente procure inseticidas, pessoal, que sejam registrados no mapa, tá? Porque esses inseticidas registrados no mapa, eles não vão fazer mal nem para a gente e nem para nossa muda, tá bom? Então, sempre que a gente for procurar um inseticida para alguma praga, a gente consulta, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui, da nossa live, o link para esse sistema do mapa de registro, que aí você pode procurar esses inseticidas ou defensivos agrícolas, tá bom? E aí você pode procurar até pela cultura, tá? No caso o açaí. Beleza? Como eu falei, esse registro é importante, Opa, Rodrigão, fala, meu primo, querido. Valeu. Eu tava lendo o chat aqui, pessoal, então vamos lá. Esse registro, como eu falei para vocês, é muito importante, porque, como eu falei para vocês, ele garante uma segurança, tanto para nossa cultura, quanto para quem aplica esses nossos produtos, tá bom? O link para o sistema do mapa vai estar na descrição da nossa live. Show de bola? E agora vamos falar sobre as doenças, pessoal. Já falamos sobre as pragas, vamos falar sobre as doenças do açaí. Tá? Quais são as doenças mais comuns do açaí em fase de viveiro? Eu falei para vocês, já queimei a largada, tem a antracnose, que é uma doença fúngica, tá? Causada por esse fungo aqui, que eu não me arrisco a falar o nome dele, tá? Coletotrichum, não sei o que. Mas vamos lá, tem a antracnose, tá bom? É muito famosa no açaí, inclusive, tá? Um exemplo aqui de antracnose, ela é muito característica dessas pintas aqui, desses pontos que aparecem nas nossas folhas, e elas vão, à medida que o tempo passa, secando as nossas folhas. E, pessoal, a antracnose, ela tem uma disseminação muito rápida e agressiva, tá certo? Então, identificou uma muda com essas pintas aqui, esses pontinhos pretos, como eu estou mostrando aqui para vocês, isola ela imediatamente do viveiro. Isola ela e as mudas que estão próximas aí, umas 2 fileiras de mudas próximas. Isola, é muito agressiva a antracnose e ela causa um prejuízo gigante, tá bom? Então a antracnose é muito agressiva no açaí, a gente tem que ficar muito de olho nesses sintomas aqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza? A gente tem também, pessoal, a mancha de bipolares, causada pelo fungo da bipolares, também uma doença fúngica, tá? A bipolares, pessoal, ela tem um aspecto muito parecido aí com os sintomas muito parecidos com o da antracnose. Quando nós descobrimos a bipolares no nosso viveiro, a gente até confundiu achando que era antracnose, mas a gente começou a perceber alguns detalhes, tá certo? Por exemplo, vocês percebem aqui que as manchas nas folhas, por mais que elas tenham esse aspecto, né, todo manchadinho, as manchas são diferentes, tá bom? E tem mais um detalhe, ela mancha também a haste das nossas mudas, tá bom? Vocês percebem aqui, ó, as hastes manchadas. Isso aqui, pessoal, é a bipolares, é a mancha de bipolares atacando a nossa muda, tá bom? A bipolares, pessoal, a gente tem percebido, questão empírica realmente, que ela é um pouco menos agressiva, tá? Em relação à antracnose, se nós fizermos a comparação com a antracnose, tá certo? Mas, mesma coisa, pessoal. Eu vou falar para vocês o tratamento já das doenças, mas já de antemão, isolem as mudas do viveiro, tá bom? Tirem elas de perto das mudas saudáveis.
E a gente também tem a helmintosporiose, também outra doença fúngica, tá? A helmintosporiose, pessoal, no nosso viveiro eu nunca vi, então eu não tenho registro dela para mostrar para vocês, tá bom? Mas eu tenho aqui, inclusive não achei na internet registro em açaizeiros, mas eu achei aqui em folhas de palmeira para que a gente possa fazer uma analogia. Vocês podem ver aqui como é que são as manchas de helmintosporiose, tá? Então vocês podem tomar elas como base para procurar a helmintosporiose no viveiro de vocês. Eu realmente não tenho tanta informação sobre ela, porque no nosso viveiro a gente não teve tanto ataque de helmintosporiose, tá? Mas ela é já uma doença que ataca outras culturas, então a gente consegue fazer uma analogia, beleza? Então vamos começar agora a falar, já que a gente já consegue identificar, vamos começar a falar do tratamento, tá? Eu queimei a largada, eu sempre faço isso, né? Eu sempre fico queimando a largada, falando as coisas de antemão, porque eu realmente não gosto de deixar nada subentendido. Mas então, pessoal, o primeiro passo do tratamento de doenças é isolar imediatamente as mudas atacadas, pessoal, longe do viveiro. A gente identificou o foco de ataque, por mais que seja 1, 2, 3 mudinhas só, pega elas e manda para longe, a gente isola elas realmente do nosso viveiro. Bota elas a gente chama de UTI, tá? A gente bota elas em uma unidade de tratamento intensivo lá, que a gente consegue depois fazer o tratamento delas, que eu já vou explicar qual vai ser. Mas o isolamento é muito importante, tem que ser imediato, tá? O que acontece? Depois que a gente isolou elas na nossa UTI, o que a gente faz? A gente realiza uma poda dessas mudas, a gente retira, a gente corta as folhas atacadas pelo fungo. Aquelas folhas que estão com aspecto todo manchado, secas, a gente retira elas, coloca no recipiente e incinera. Taca fogo nesse recipiente aí, tá bom? Longe do viveiro, obviamente, tá? Ah, Ricardo, mas todas as minhas folhas da minha muda estão com aspecto de ataque. Então, o que você faz? Você poda todas as folhas, menos uma delas, que é justamente tem o melhor aspecto, um aspecto mais saudável, que tem menos sintomas de ataque da antracnose. Você seleciona ela para que você não mate sua muda, né? Então você deixa só ela vai ter sim um desenvolvimento um pouco mais lento, naturalmente, tá bom? Mas esse é o tratamento correto, beleza? Opa, uma travada aqui. Vamos lá. Então, depois que eu fiz essa minha poda, isolamento e a poda, eu faço a aplicação do fungicida para o tratamento. Como eu falei para vocês, pessoal, dosagem é uma coisa difícil de eu falar aqui. Primeiro porque dosagem de defensivos agrícolas é uma situação um pouco delicada, certo? No YouTube não é interessante eu falar sobre isso, tá certo? Mas também por questão de inviabilidade de tempo. No nosso e-book, eu tenho a dosagem que você usa, né? Como você vai fazer a aplicação deles, todo discriminado direitinho, tá certo? Nesse nosso caso aqui, eu mencionei os fungicidas mais utilizados, tá, pessoal? O Tecto SC, inclusive, é registrado no mapa para a cultura do açaí. Então, você tem que dar preferência para ele, para o Tecto SC, tá bom? Outros dois fungicidas muito utilizados, né? O Cocide WDG e o Recop. Recop muito famoso já, inclusive. Eles são dois fungicidas, pessoal, muito utilizados em outras culturas e registrados no mapa para outras culturas também, tá certo? Ou seja, eu não estou passando nenhum produto clandestino aqui para vocês, tá? São produtos aí que já são utilizados em outras culturas, são produtos muito eficientes. Eles só não têm, pelo menos não tem ainda, o registro no mapa para a cultura do açaí, beleza? Então, são esses três produtos aí que a gente usa para fazer o tratamento. O Cocide, inclusive, pessoal, ele pode ser usado para o tratamento da antracnose e tratamento da bipolares, tá bom? O Recop também, para falar a verdade, o Recop pode ser também feito, estava lembrando agora disso. O Cocide e o Recop sim, tá certo? O Tecto SC, eu não sei dizer exatamente para qual é a doença que ele é usado. Eu vou até pesquisar sobre isso, é porque o Tecto não tem na minha região, não consigo encontrar ele. Eu coloquei aqui por conta de ser registrado no mapa, mas no nosso plantio, já usamos o Cocide e o Recop. Beleza?
Isso aí é só para deixar claro para vocês. Todos os detalhamentos de dosagem e tudo mais, eu não tenho como falar aqui por questão de viabilidade. Já vai dar 1h30 de live praticamente. E vocês já viram que tem muito conteúdo. Então, mas lá no nosso e-book tem tudo isso, pessoal. Tem dosagem, tem forma de aplicação, beleza?